Gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Vamos para mais um Jornal do MAS especial. E o país escolhido hoje é a Espanha. Durante esta semana nós fizemos a análise de vários países, sobretudo da China e dos Estados Unidos, que se envolveram desde o domingo anterior na guerra comercial promovida por Donald Trump, mas nós falamos também dos resultados das eleições legislativas que ocorreram na Espanha no dia 28 de abril. Então, por isso que hoje nós optamos por analisar a Espanha. Nós já analisamos no continente europeu o Reino Unido, temos um bom perfil do Reino Unido. Depois a Grécia, que foi base de uma aula nossa da playlist de Geografia Geral acerca da crise grega de 2010 até 2015. E agora nós vamos dar uma olhada no sudoeste da Europa, na Espanha, um dos países ibéricos, junto com Portugal, nesta península que avança ante o Oceano Atlântico. Pois muito bem, vamos conhecer então a Espanha. Observem que sua população é de aproximadamente 49 milhões, mais ou menos a do tamanho do estado de São Paulo, e ocupa a 28ª posição em relação aos países mais populosos do mundo. Em relação ao tamanho, a Espanha ocupa uma posição mais modesta. É o 51º país entre todos os 195 países do mundo, de tal maneira que tem cerca de 500 mil quilômetros quadrados, a dimensão do nosso estado de Minas Gerais. Em termos de densidade demográfica, que é a comparação da população com a área, de cerca de 100 habitantes por quilômetro quadrado, ou mais ou menos 4 vezes a densidade brasileira. Aproximadamente as densidades demográficas dos estados nordestinos de Alagoas e de Sergipe. A maior cidade também é a capital do país, Madrid, com cerca de 6 milhões e meio de habitantes. Depois nós temos a capital da Catalunha, que sempre dá trabalho em relação a separatismo na Espanha, Barcelona, que tem 5 milhões e meio de habitantes. São cidades que se equivalem a uma população muito semelhante. Em relação ao comportamento da população, a distribuição etária está na lousa. Menos de 15 anos, apenas 15% da população, quer dizer, um percentual bastante baixo. Isso provavelmente porque a taxa de natalidade é muito baixa, de 9 por mil. Tanto é que a taxa de mortalidade já supera a de natalidade, 9,2 por mil. Em breve, a Espanha deve ter um crescimento vegetativo negativo. Por enquanto, 0,7% de crescimento. Isso se atribui bastante também à presença dos imigrantes. Em cada 8 espanhóis, um é estrangeiro, é um percentual muito significativo, e é um país que vem envelhecendo a passos largos, já que acima de 65 anos nós temos 18% da população. Tal forma que hoje na Espanha nós temos mais idosos do que jovens. Isso é um sinal muito claro do envelhecimento pelo qual o país vem passando. A expectativa de vida é bastante interessante. Para o homem, praticamente 79 anos, e para a mulher, 85 anos. A mulher espanhola vive 7 anos mais do que a brasileira, e o homem espanhol 8 anos mais. A taxa de urbanização é de média para alta, 80%, nós já vimos as duas maiores cidades. Em relação à educação, ela é obrigatória no país dos 6 até os 15 anos, um período de 10 anos. A taxa de analfabetismo é satisfatória, 1,7. No entanto, nós estamos num continente onde a taxa de analfabetismo é abaixo de 1%, de tal maneira que ela é o dobro da média do continente, por isso que eu falei satisfatória. Os gastos com a saúde são bastante relevantes, praticamente o mesmo percentual no Brasil, um pouco acima de 9%, de um orçamento de 536 bilhões de dólares, é o que o governo da Espanha gasta para manter o país. Num PIB que chega a 1,8 trilhões, ou seja, 1 trilhão e 800 bilhões.
tal forma que o orçamento da Espanha é na casa dos 25%. Esse é o peso do Estado espanhol dentro da economia. Exatamente o mesmo peso do Brasil. Bom, o governo, todos sabem, é uma monarquia. A Espanha é um reino parlamentarista constitucional. De tal maneira que nós temos o chefe de Estado, que representa a Espanha, mas não manda na Espanha efetivamente. Atualmente é o rei Felipe VI. Rei Felipe VI, que é de 1968, tem 51 anos e assumiu o reino da Espanha no dia 19 de junho de 2014. O chefe de governo, que é efetivamente quem manda, é o primeiro-ministro ou premier Pedro Sánchez Pérez Casterrón. Pedro Sánchez, como ele é conhecido, ele é jovem, um político jovem, de apenas 47 anos, está à frente do governo da Espanha desde o dia 2 de junho de 2018. As Forças Armadas são modestas, cerca de 120 mil soldados, lembrando que a do Brasil é de 334 mil, o orçamento é modesto, 12 bilhões de dólares, o do Brasil é 2,5 vezes, 30 bilhões de dólares, apesar do orçamento ser menor que o Brasil. O soldado per capita na Espanha é quase tão caro quanto no Brasil, só que no Brasil ainda é mais caro. Bem, a economia é bastante variada, apesar de ser um país que ainda depende muito da indústria de base, da indústria de bens de consumo e, sobretudo, da produção agrícola e mineral, que é muito forte. A indústria têxtil, sobretudo de lã, muito forte. A metalurgia, porque, como eu anunciei, o país tem vários recursos minerais. A indústria química naval, muito forte, faz parte da história da Espanha. Quem não conhece a invencível armada que dominou o mundo junto com a esquadra portuguesa nos séculos XV, XVI e início do XVII, a indústria automobilística, o turismo é uma atividade extremamente importante para o país, deixa de lucro 68 bilhões de dólares por ano, é um dos países que mais recebe turistas no mundo, mais tem lucro, simplesmente 10 vezes mais lucro no turismo que o Brasil, e num país que é 17 vezes menor do que o Brasil. Pois bem, a agropecuária ela é bastante variada, o país tem vários climas, desde o temperado continental no interior, de montanha na fronteira com a França, ao norte o temperado oceânico e no sul o clima mediterrâneo. Então a Espanha, apesar de um território pequeno, devido à sua posição, tem pelo menos 4 climas. Isso ajuda na variedade de produção de grãos, hortaliças, oliveira e videira, a azeitona e o vinho são produtos tradicionais famosos e importantes do país. A beterraba branca açucareira, cítricos, laranja, limão siciliano também são tradicionais na Espanha e famosos. O gado bovino, os porcos e as aves ajudam nesse desenvolvimento do país, nesse setor. Grande produção de leite e a dependência do peixe, que é muito grande. O litoral é vasto, tanto para o Mediterrâneo quanto para o Oceano Atlântico, o país que consome muitos frutos do mar, além dos peixes, tanto que faz parte determinantemente de sua culinária. Os recursos naturais são grandes e variados, sobretudo por um continente europeu que é muito pobre nestes recursos naturais, de tal forma que esse foi um dos fatores determinantes na incorporação da Espanha em 1986 à União Europeia. Vejam a extensa lista de minérios, raramente se encontra isso num país europeu: carvão mineral, ferro, cobre, o chumbo, zinco, urânio, que é um minério extremamente estratégico para a indústria nuclear, tungstênio, indústria de tecnologia, mercúrio, magnésio, flúor para a indústria dos dentistas, utilizados na obturação, o gesso muito utilizado pelos escultores e pelos construtores civis, o caulim, que permite a gente fazer cal de pintura,
que permite fazer porcelana, e o potássio, que é um elemento fundamental para a adubação do solo, para a construção de fertilizantes. A disponibilidade de água é bastante significativa, 2.400 metros cúbicos por habitante, gera cerca de 265 terawatts-hora, o que é mais do que suficiente para um país com uma população inferior a 50 milhões de habitantes. O setor petroquímico, em termos de reserva de petróleo, é bastante modesto, apenas 150 milhões de barris, apesar da Espanha ter uma indústria petroquímica muito famosa, a Repsol, mas que atua em vários países do mundo. Na Espanha a produção é bem pequena. A força de trabalho é tipicamente de um país pós-industrial, quase 75% da população está no setor de serviços, o turismo é o principal setor de serviços, o setor industrial tem um percentual bastante grande, 20%, significativo para uma economia pós-industrial. O setor primário, apesar da produção, da produtividade, isso mostra a tecnologia, uma agropecuária intensiva, ele é de apenas 4%. O desemprego, todo mundo sabe, é um grande problema na Espanha, 17%, há uma economia menos competitiva no meio de gigantes, que vive em crise, que tem problemas de déficit de balança comercial, então o desemprego é pesado, embora se a gente volte 10 anos atrás, a gente vai perceber que o desemprego era 10 pontos percentuais maior, o país vem resolvendo este problema. A previsão de crescimento para esse ano é muito satisfatória, mais de 3% do PIB, o que é uma notícia alvissareira. A moeda é o euro, é 86 centavos de euro para comprar um dólar. A renda per capita é muito alta, 38 mil dólares, a do Brasil é 15.600, de tal maneira que se vive na Espanha com uma qualidade de vida muito excepcional e, como a gente já havia avisado, a balança comercial é deficitária. O país exporta 300 bilhões de dólares, mas importa 330. Tem um déficit comercial anual de 30 bilhões de dólares. Os dois grandes parceiros comerciais que se alternam na exportação e na importação são a Alemanha e a França. O turismo cobre a balança deficitária porque ele traz para a economia 68 bilhões de dólares, de tal forma que equilibra a balança de pagamento. A inflação é baixíssima, praticamente não existe, você vai senti-la de década em década, mas anualmente ela é bastante modesta, de 2%. O país dispõe de um sistema ferroviário bastante satisfatório, sobretudo por suas dimensões. Lembrando que o Brasil tem 29 mil quilômetros de trilhos, mas ele é 17 vezes maior que a Espanha, portanto, per capita, por área, nós temos um sistema ferroviário interessante, de 16 mil quilômetros. Veículo é um grande destaque na Espanha. No Brasil, para cada 1.000 brasileiros, 210 têm o seu próprio veículo. No caso da Espanha, são 585, um dos maiores per capita de todo o mundo. Os aeroportos, 99, o país é muito bem servido pelo sistema aeroviário, ainda mais porque ele é 17 vezes menor do que o Brasil. O Brasil tem cerca de 700 aeroportos, a Espanha tem 100. Os telefones, como a gente já percebeu na Europa, a linha fixa, a linha residencial, ela é muito mantida. No caso da Espanha é de 42,5% dos usuários, dos cidadãos, enquanto no Brasil é 19%. Celulares é o mesmo percentual do Brasil. Para cada um espanhol, ou melhor, para cada 100 espanhóis, 113 têm linhas de celulares, a mesma média do Brasil. A internet é um pouco mais universalizada, no caso espanhol 85%, no caso brasileiro 61%, a banda larga também é mais, tem uma rede maior, de maior cobertura, com 87%, enquanto no Brasil é 81%. Então eu espero que vocês tenham tido uma noção de quem é Espanha, e isso vai complementar aquela reportagem que nós fizemos esta semana da revista Veja e que nós chamamos no jornal tradicional de Guinada à Esquerda.
Eu estou ficando por aqui. Se chegou até aqui, não se esqueça de curtir, fale para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu familiar, entrar no canal Geomasa, vamos crescer junto, vamos oferecer mais produtos, vamos trazer câmeras melhores, lousas melhores para que as aulas fiquem melhores e dinâmicas. Até, gente, tchau, tudo de bom!